Olá, damos as boas-vindas a você. Estamos iniciando mais um Repensar, sempre destacando um bom livro, uma boa leitura para você. E hoje o destaque vai para um romance que tem como título Um Amor de Sete Vidas. E quem está aqui para comentar sobre esse livro é o seu escritor, é o que trouxe para nós essa história, que é o Sérgio Chimati. Sérgio, sempre muito bem-vindo, né? Você já é nosso... Como é que a gente fala? Não é Freguês. freguês? Ah, então, é o nosso amigo de sempre, né? Sim, claro. Bom, mais um livro, né? Você está gostando de livro que tem animais, hein? Fala a verdade. Olha, esse daqui foi o O segundo, né? segundo, Teve uma pequena isso, menção no primeiro, mas isso, esse foi o segundo, né? E é. pelo que eu vi, parece que tende a ter uma continuidade, mas não para o próximo, porque o próximo já está determinado Ah, qual tá, vai ser e eu sei que não tem animais. certo. Então, e você, uma coisa que é interessante, que as pessoas sempre perguntam, ou você mesmo disse que algumas pessoas perguntam, esse livro é um livro inspirado e Sim, não psicografado, é isso? Como é que é? Quer sim. dizer, você escreve sob inspiração, não é que o espírito dita direto a história, é isso? Isso, porque Explica para nós como é. o pessoal espera, às vezes, que a reprodução do texto seja exatamente como o espírito dita, não é? Isso. Mas não é isso que acontece, porque o que acontece, na realidade, é que existe a mecânica, a semimecânica e a de inspiração, não é? Sim. Então, como que a gente determina que foi uma de inspiração? Eu recebo a mensagem, né? A mensagem do espírito. Como que seria a história? Então, eu reproduzo essa história, mas com a minha forma de reproduzir essa história. O seu O jeito. meu jeito. É isso. Ah, então, então por isso que não tem o nome de um espírito que ditou o livro. Na realidade, o espírito, até o último livro, foi mencionado a Nelly. Sim. Esse aqui não foi porque é uma estratégia da editora. Agora estou numa editora nova, né? Para que ela possa alcançar não só a literatura espírita, mas também a literatura Ah, secular. sim. Pessoas que se interessem pela literatura, mas que se verem o nome do espírito, se bem que isso é relevante na realidade. Sim. Às vezes nem percebe, né? Nem Mas, percebe. mas é uma forma de aumentar as pessoas que têm acesso ao livro, né? Exatamente. Tá. Bom, essa história é um romance, é uma história complexa, complexa no sentido de tem vários segmentos na mesma história, não é isso? Sim, tem várias histórias. Aí quando Ou você história dentro da começa a história, né? história, exatamente. Aí É. quando você começa a ler a história, eu acho que deu para perceber, você não sabe a situação de certos personagens ali Isso. que vai se desvendar depois, no decorrer da história. É. Foi surpresa até para mim, porque embora tenha sido inspirado, quando você começa a escrever o livro, você não faz ideia do que vem depois. Certo, é interessante, porque começa com dois espíritos conversando, né? No cemitério, No cemitério. E poxa, o que 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 eu estou fazendo aqui? é interessante, e é uma história que vai se repetindo, você fala, nossa, será que eu já li? Eu mudei a página, saiu da marcação, porque você mostra uns trechos mais do que uma vez, né? Mais de uma vez, porque a pessoa que está reproduzindo a história, quer dizer, ela está contando a história dela, ele não, na realidade ele perdeu a memória. Pois é. Então ele está repetindo as mesmas coisas para outra pessoa Porque ele sem saber que ele está parou no tempo, repetindo, né? Ele parou no parou no tempo. tempo. Exatamente. É interessante. E aí, no decorrer da história, você vai encaixando as personagens, porque começa aqui, depois vem para uma outra situação, vai para uma outra, e depois tudo vai se encaixando, né? Depois tudo vai se encaixando e vai se revelando. É um livro assim bastante interessante no sentido de ser um mistério, porque quem começa a ler o livro não imagina o discorrer da história. Pois São é. muitas surpresas, É, até causa e uma preocupação do pessoal que faz a resenha, de muitas vezes fazer a resenha dando o spoiler, né? Contando a história do livro, as revelações. Mas eu tenho visto que o pessoal tem sido maravilhoso nesse sentido pois é. e não dá o spoiler da história. Porque na contracapa ele fala de gravidez. E aí você fala, nossa, mas o título, Um Amor de Sete Vidas, tem uma gravidez, mas será que é o mesmo livro, né? Será que Então, é interessante. É, isso, vamos contar só algumas coisinhas da história, Sérgio? Vamos contar. Porque são famílias que têm uma ligação muito intensa, né?
porque acontecem situações muito fortes entre elas, e que você fala, e agora? E vão se desvendando verdades que você não imagina no decorrer da história, né? Como é o caso da Cristiana, né? A Isso. protagonista da história, que ela é filha de uma homossexual, de uma lésbica. Isso. Aí, como é que a mãe dela engravidou é um segredo até para ela. Que ela Uma quer coisa saber, né? Que ela quer saber. E tem um primo que também não sabe muito bem, eles não sabem quem é o pai, né? Exato. E que moram juntos e que querem saber, mas que a família não conta, nem a mãe, nem a avó, né? E por que que ela não conta? E por que não conta, né? Qual é o segredo dela que ela não que ela não se interesse em contar? É que determinadas coisas na vida da gente mesmo, a gente difícil. não admite até para nós mesmos, Isso, não é é? difícil de admitir. Exatamente. Então, eu acho que, pegando esse pedaço da história, a gente pode tirar como uma lição interessante para as famílias, é que não tenham segredos para os seus amados, os seus filhos, seus entes queridos, né? Que mesmo que seja uma coisa muito difícil, a verdade às vezes é a melhor, às vezes não, né? A verdade, você pode contar a verdade de uma forma que ela não seja cruel, né? Sim, existem aquelas situações em que nós vemos às vezes uma criança adotada e ela não imagina que ela seja, quando ela descobre, dá um revertério depois. Pode traumatizar, né? Exatamente. Então você imagina alguém que não sabe quem é o pai, sabe que a mãe não é uma pessoa que tem um comportamento diferenciado, né? Sim. E que ainda, mesmo nos dias de hoje, ainda é um comportamento que ainda traz preconceitos, que ainda causa, né? Causa preconceito, enfim. Eu assim, mas como que eu nasci? Né? Então, eu acho que isso é uma coisa... Isso e tantas outras situações, eu acho que são interessantes que a gente conte, né? Conta, fica à vontade. Né? E outra coisa, uma coisa que é interessante também nessa história, voltando para o... E você vai contar isso depois no intervalo, voltando lá para os dois conversando, é a história do vivo morto, do morto vivo, que também eu achei muito interessante e que a gente também não consegue conceber isso, mesmo em trabalhos mediúnicos, né, Sérgio? Sim. Em que muitos espíritos que estão encarnados dão a manifestação e a gente não consegue perceber. Então eu acho que isso é interessante, porque você fala, nossa, eu não consegui perceber no decorrer da história, só quando o fato é contado. Né? É verdade. Mas você vai contar isso já já. Sim. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.